Eu inicio esses filmes, né, que me chamam a atenção, né, tem uma cena de um desses filmes que eu acho que ela possibilita assim, a partir dela eu consigo inclusive visualizar uma metodologia, uma estruturação da pesquisa. É uma cena do primeiro longa-metragem do diretor português Miguel Gomes, que é A Cara que Merece. Depois ele fez aquele mês de agosto, Tabu, As Mil e Uma Noites, em 3 volumes. Esse filme não é tão conhecido, mas ele é muito emblemático dentro da ideia de cinema dele, que vai se repetir muitas vezes, né, nesses outros filmes. É um filme dividido em 2 partes, bem separadas, né, basicamente, dá para se dizer, quase 2 filmes em um. E aí eu já estou entrando numa questão muito cara da minha pesquisa, né, quando um filme torna-se 2 filmes, às vezes 3, 4 filmes. E há uma cena na segunda parte, em que o personagem da primeira parte principal está doente, ele fica num quarto, trancado, e aí ele se torna uma voice-over que vai contar, relatar uma história de 7 personagens que supostamente tem que cuidar dele. Aí tem uma série de regras, tem um jogo de space com 7 anões, que aparece literalmente na primeira parte numa peça de teatro encenada na escola. E num dos momentos, um dos personagens começa a contar uma história, né, um desses 7 para um outro amigo, né, entre esses 7. E aí no meio dessa história surge uma outra história que o personagem conta, surge uma outra e começa, né, e sempre essas histórias elas se interrompem, elas nunca terminam. E aí né, tem uma intervenção bem zangada, né, talvez de um dos anões, né, entre aspas, e ele diz exatamente essa frase: não me vais contar outra história sem que eu saiba o fim desta. E nessa frase, e dentro dessa cena, para mim está assim, a essência desse momento, eu acho, do cinema, dessas recorrências, porque nessa frase eu consigo identificar três elementos que se não aproximam todos esses filmes, mas eu tenho certeza que todos os filmes que eu trabalho, enfim, eu estava falando deles, e aqui nessa apresentação são os 3 brasileiros, eles têm pelo menos 2 dessas categorias, posso dizer. Que é a ideia de contar uma história, né? Você vai ter um relato de algo, né, uma narração, seja ela ficcional, seja ela memorialista, enfim, isso vai estar no filme, isso vai ficar muito marcado. A ideia de que vai ter uma outra história, e o outro, acho que é uma palavra fundamental, e aí já dá para se pensar também em termos de conceito. Isso vai aparecer em alguns filmes, inclusive uma outra história, enfim. Então isso também é uma questão que eu acho que aparece muito forte, né, nesse cinema, esse outro que vai surgir dentro do filme. E o sem que eu saiba o fim desta, né? Então vai ter uma interrupção também. Isso vai ficar incompleto, né? E aí é um paradoxo muito instigante, porque tem esse desejo pela ficção, pela narração, mas ela nunca termina. Não é um desejo por uma grande ficção, por uma história completa, enfim, bem delineada, né? É uma coisa que transborda isso. Então, a partir desses 3 caminhos, eu consegui estruturar a pesquisa, e aí tem 4 cineastas que me parecem assim, ter um foco, né, na trajetória, e que trabalham principalmente a partir dos anos 2000, alguns começaram um pouco antes, mas são essencialmente cineastas dos anos 2000 para cá, que é o Miguel Gomes, que, você tem Tabu, é um filme dividido em 2, tem um filme que recomeça de outra forma, e não é à toa que ele vai fazer As Mil e Uma Noites, enfim, depois, como um grande projeto dele, e a matriz literária das Mil e Uma Noites é uma referência que aparece em várias, isso está presente em outras cinematografias também desse momento, assim como Don Quixote, né, são 2 matrizes, eu acho muito fortes dentro dessa ideia. O Hong Sang-soo, um cineasta sul-coreano que faz muito filme, enfim, começou antes dos anos 2000, mas
né? Ele se intensificou, acho que é uma produção na última década, uma coisa impressionante de produção, dar exemplos como Certo Agora e Rádio Antes, que acho que é um filme emblemático nesse sentido, que é um filme que literalmente começa de novo, e com o mesmo personagem, o mesmo encontro, mas aí já tem essa questão do mesmo e do outro, da repetição da diferença, né, que é muito presente, né, nesse cinema. Então ele tem outros filmes, A Visitante Francesa, que também aí, no caso, mais de 3, né, não 2 vezes, mas são 3 com a mesma personagem, e sempre a gente fica em dúvida se é a mesma ou se é a outra, porque as situações mudam um pouco, mas tem coisas que continuam. Então é um cineasta também que tem essa recorrência na obra dele. O Abshatpong Veracetário, que é o tailandês, que, embora ele seja muito estudado numa perspectiva desse cinema, que, enfim, há muitos conceitos parceiros de cinema de fluxo ou pós-narrativo, ou seja, ele tem esse desejo. O pós-narrativo é um que eu ligaria muito, realmente, para questionar, assim, porque a narrativa está no centro do cinema desde o primeiro filme dele, que é o Objeto Misterioso ao Meio-Dia, que começa com uma cartela de Era Uma Vez, e aí são várias... uma história que vai se tornando várias histórias, né, nessa narrativa. E aí Mal dos Trópicos, que é um filme que tem justamente essa ruptura, esse acontecimento disruptivo, ele se torna outro. Síndromes de um Século, a mesma coisa. Enfim, tem esse projeto. E na Argentina, o Mariano Ginás, que é o cineasta talvez menos conhecido desses 4, mas agora ele está um pouco mais em evidência, porque ele fez o La Flor, né, que é o filme de 14 horas, mais de 14 horas, e que tem também isso como um projeto, assim, desde o início. O primeiro longa dele é o Balneários, que é de 2002, se não me engano, e já tem essa ideia desse mosaico de ficções a respeito dos balneários argentinos. Depois ele vai fazer Histórias Extraordinárias, que é um filme que literalmente tem um momento que também é emblemático, assim, são as 2 cenas que criam essa cama para pesquisa, essa do Miguel Gomes e essa outra das Histórias Extraordinárias, que é um momento que tem uma longa narração sobre um crime, possivelmente o que aconteceu, e aí aquilo, enfim, não lembro exatamente quanto tempo dura, mas se cria toda uma história, e aí depois que termina, a voz off do narrador diz, não, mas a história é outra. E aí, de novo, a gente vai ver aquela história, enfim, supostamente a história verdadeira, mas claro que por tudo que o filme coloca, e porque de alguma forma todo esse cinema coloca, ele sempre fica nesse questionamento, né, dessas histórias, enfim, como ficções, né, como essa necessidade de ficcionalizar o mundo. Enfim, aí esses são 4 cineastas que realmente isso aparece com recorrência, mas há outros, Raya Martín, cineastas filipinos, que isso também aparece no cinema dele, José Luis Guerrín, na Espanha, de alguma forma isso também aparece, e, enfim, tem né, até poderia listar aqui, o David Lynch, um cineasta que também, Cidade dos Sonhos, acho que é um filme bem emblemático, no sentido dele se transformar em outro, né, essa ideia de repetição e diferença também. E no Brasil, né, aí que é o tempo com a minha apresentação, não sei quanto tempo eu não tenho. Está bem, só nós. Bom, então. Eu cuido. Agora? Não. Quanto? Tem 4 minutos. Tá. Não, e no Brasil? Não, mas é 20. Tem 10 minutos. Tá. E no Brasil, enfim, aí tentando encontrar essa chamo de coleção de filmes que eu quero, está no processo, né, e que realmente acho muito interessante ver que isso começa, né, essas recorrências acontecem no mundo todo, né, em várias cinematografias diferentes. E no Brasil, e esses filmes que eu estou falando são filmes que começam ali nos anos 2000, então também não é uma ideia de que isso é uma reação a um cinema que não deseja ser narrativo. Não, todos esses filmes são paralelos, né, a esse outro cinema que é muito estudado. Enfim, que eu já mencionei algumas terminologias, pós-narrativo, cinema de fluxo, esse cinema está ali junto. Inclusive, alguns cineastas estão fazendo talvez a mesma coisa, que é muito interessante.
Mas no Brasil eu vejo que, né, inclusive até, acho que na conversa, se quiser até, enfim, citar outros filmes, mas eu vejo essa ideia, essa vontade, a partir dessas 3 categorias que eu observei, em 3 filmes, que é justamente o Arábia, do Afonso Show e do João Dumas, As Boas Maneiras, Juliana Rojas e Marco Dutra, e o Antônio dos Três, Leonardo Moura Mateus. De formas bem diferentes, né? E aí eu vou ler, né, uma parte para ficar, pelo menos ficar um pouco mais claro. Era uma vez, nesses casos, torna-se eram 2 ou muitas vezes. O jogo das ficções, a partir da fragmentação dos desdobramentos, aparece também em 3 filmes brasileiros contemporâneos: Arábia, Antônio dos Três e As Boas Maneiras. Em Arábia, o coming of age de um adolescente sugerido na primeira parte do filme é interrompido para que a obra ganhe outra referência política. Aí eu brinco um pouco com a ideia de coming of age, né? Porque tem esse personagem, esse trabalhador que vai tomar uma consciência de quem ele é, né, na sociedade a partir dessa... Não a partir dessa jornada, o filme já coloca isso em mas a partir do momento que ele escreve sobre ele mesmo, né? O garoto descobre um caderno com as histórias escritas e o filme torna-se outro, né? A gente está acompanhando um filme desse personagem e de repente ele... Né, e nunca volta, ele vai voltar inclusive no meio da narrativa, ele dentro da narrativa escrita por esse trabalhador, né, que é muito interessante, mas nunca volta para ele, a gente nunca termina a leitura e reencontra esse personagem. Então, o narrador em voice-over diz que vai contar uma história de amor, né? A primeira referência dessa narração, né, da Arábia, é interessante que ele vai contar uma história de amor, e tudo aquilo que a gente vai ver seria essa história de amor, mas há outras histórias, né? A gente tem cartas, tem piadas, tem várias narrativas dentro dessa narrativa. Né, essa grande narrativa, canções, sonhos, como no final, né, no desfecho, né, essa referência do sonho é muito forte, né? Então isso acho que é a marca do Arábia. O Antônio dos Três recorre ao teatro, que apresenta 3 variações a partir de repetições e diferenças das andanças de um jovem português e seu amigo, imigrante brasileiro, que vacila pelas ruas de Lisboa. Remete-nos imediatamente aos trípticos de Ron Sansu, eu citei a Visitante Francesa, ao modo como a narrativa pode continuar e se dispersar dentro de uma nova narrativa. Sua longa estreia introduz na primeira imagem uma ideia narrativa que vai conduzir toda a obra, mesmo com tantas variações e revisões da própria trama. Um plano rigoroso que se torna imprevisível com a movimentação decidida dos atores e vacilante da câmera. É assim que essa história, filmada em Lisboa, se desarma pela primeira vez, acompanhando a fuga de casa do protagonista, o reencontro com a ex-namorada, o encontro com a hóspede brasileira, descoberta de uma fita VHS. O filme relê diversas vezes as primeiras situações, a partir de uma série de repetições e diferenças à trama apresentada, introduzindo jogos teatrais, os jogos etílicos noturnos e a referência literária das Noites Brancas de Dostoiévski. Quando eu escrevi, eu falava muito do jogo, né, e esse é o filme que mais, né, se aproxima assim, essa ideia do jogo teatral muito forte, né, no Antônio dos Três. Essa ideia ainda mais radical, As Boas Maneiras, narra a história de amor entre uma jovem do interior e um empregado doméstico, e chega 2 vezes a um desfecho. Há 2 narrativas separadas por um número musical que apresentam começo, meio e fim rigorosamente delimitados. Na primeira, a definição dos personagens no espaço, o estabelecimento de uma relação, a descoberta de um problema que será resolvido em um clímax visceral inesperado. De fato, um acontecimento disruptivo, né, no sentido literal, para quem viu o filme, uma cena muito violenta que divide o filme em 2. Né. Na segunda, encontramos novamente a definição dos personagens e do ambiente, o estabelecimento de uma relação, a descoberta de um problema que será resolvido em um novo clímax. As reflexões podem nascer do choque entre o que aparece em cada relação apresentada. Por exemplo, o carinho e o controle da vida de 2 mulheres que são amantes, ao mesmo tempo patroa e empregado. O carinho e o controle de quem é, ao mesmo tempo, mãe de um garoto de 7 anos e de um lobisomem. A ausência completa de um corpo masculino na primeira parte, a grande presença desses corpos na segunda. Porque é importante, aí eu finalizo a minha apresentação e deixo para a gente, enfim, quiser perguntas, acho que
essa referência desse choque, porque todos esses filmes, quando se tem essas três categorias e há essa interrupção, esse surgimento do outro, naturalmente eles promovem esse choque entre partes, né? Um choque que pode ser, eu brinco um pouco com a terminologia, pode ser uma sobre a outra, uma contra a outra, uma e outra, né? E aí até a minha ideia na pesquisa é trabalhar conceitos até da montagem, né? Pensar na montagem de atrações para Eisenstein, pensar talvez uma narrativa de atrações a partir do que esses filmes colocam. Né? É claro que são filmes que têm diferenças. O Antônio 23 ele é muito mais, há uma fluidez entre as partes, ele não tem esses, inclusive a gente às vezes percebe um pouco depois que o filme está repetindo aquilo que a gente já viu, né? Enquanto no Arábia e no As Boas Maneiras isso é muito marcado, né? Quando o filme torna-se outro. Né? Mas justamente essas variações são que, como eu falei no início, né? Acho que o que é mais instigante nessa pesquisa, porque é a partir delas, dessas diferenças entre os filmes, que acho que eu vou conseguir aprofundar e entender melhor, né? O que é essa multiplicidade de máscaras no cinema contemporâneo. Eu vou deixar a ideia da máscara, quem quiser fazer uma pergunta sobre isso, porque tem todo um referencial teórico muito, talvez, interessante, que faz um sentido para eu pensar esse conceito, né, a partir desses filmes.